Entrevista com Gabriel Mascaro sobre os filmes Um Lugar ao Sol, KFZ 1348 e a Avenida Brasília Formosa. A primeira pergunta, Gabriel, que eu queria saber é você, como diretor desses filmes, como você pensa sobre as estratégias que foram utilizadas para a distribuição e exibição dos filmes e em que tipos de suporte esses filmes foram finalizados? Acho que cada caso, na verdade, é um caso diferente, né? Cada filme pressupõe uma específica estratégia e, naturalmente, o suporte dialoga com isso, né? O KFZ foi 35, Brasília Formosa e o Lugar ao Sol foi digital. Acho que de repente naquela época do KFZ o 35 ainda era um formato a ser considerado para documentário, né, coisa que particularmente hoje em dia eu não penso mais, né, como suporte de finalização, porque hoje eu acho que em dia a possibilidade de ver o filme de outras formas, em sala de cinema ou não, e o preço que você economiza, você pode investir muito mais na visibilidade desse filme, ao invés de gastar um montante alto para ter uma cópia 35 e ela não circular tanto que de repente nem se compara com a cópia digital e um orçamento a mais para investir na circulação do filme. A próxima pergunta é o seguinte: qual foi a forma de financiamento desses filmes e se existiu ou existe alguma expectativa de rendimento? O KFZ 1348 ganhou um edital do Documenta Brasil, que circulou na SBT em rede nacional, então o edital pressupunha uma circulação de uma versão menor que passaria na SBT. O Lugar ao Sol ganhou um edital do Ari Severo Firmo Neto, de curta-metragem, se transformou num longa, e depois ganhamos verba para distribuição do filme, depois de pronto. E o Brasília Formosa ganhou o edital do Doc TV e depois distribuição do Funcultura para distribuição da versão longa-metragem. A próxima pergunta é o seguinte: qual o planejamento que existiu para a distribuição desses filmes em relação ao circuito de salas de exibição daqui de Recife? Não entendi, repete mesmo. Se existiu alguma estratégia para distribuir esses filmes nas salas de exibição daqui de Recife? Sim, todos os filmes foram distribuídos, assim, 2 deles foram distribuídos e falta o Brasília Formosa entrar em cartaz agora, né? Porque todos já foram, o KFZ na Fundagem e o Lugar ao Sol na Fundagem também. Qual foi o percurso que esses filmes passaram por aqui em Recife? Só tem praticamente um cinema que trabalha com cinema mais alternativo, assim, né? Então os filmes só passaram no cinema da Fundação. O KFC passou no São Luís também, mas o Lugar ao Sol passou na Fundação em cartaz. A próxima pergunta é o seguinte: é uma a mais com relação ao seu lado como diretor. Esses filmes são feitos pensando em seus espectadores, se sim, como? Não, assim, naturalmente toda a produção ela é confusa nesse aspecto, né? Você faz porque você curte essa ideia, acha que é importante fazer ela. Naturalmente você acho que pensa em como aquilo vai ser naturalmente visto, né? Assim, você quer estabelecer um certo diálogo, mas não necessariamente você pensa num produto a partir do gosto do público. Eu acho que são duas questões bem diferentes, assim, que quando se pensa e fala que esse filme é pensado no público ou não, acho que são duas discussões aí, né? Um é um cinema que é voltado para preencher uma lacuna no mercado, né? Um tipo de cinema que vai tá trabalhando com uma audiência em específica, visto uma demanda de mercado, lógico, né? E no meu caso que não é assim, estabelece um diálogo natural, mas assim, não necessariamente pensar para mim é uma questão relativa. É claro que eu penso em todo mundo, eu penso em mim, penso nas pessoas, eu acho que é uma pergunta um tanto perspicaz e ao mesmo tempo não tão interessante, porque ela meio que confunde, né? Porque o que é pensar no público, né? Pensar é uma questão complexa, porque pensar envolve mercado, pensar como consumidor, pensar como uma pessoa que vai dialogar com você. Então acho que é mais por aí, né? Assim, se a gente fala de público, uma pessoa que a gente dialoga enquanto obra, né? Aí eu prefiro achar que sim, aí eu penso no público sim nesse caso.
Gabriel, uma pergunta. Todos esses três filmes especificamente, eles fazem parte do gênero documentário. Como você vê ou se existe uma dificuldade desse tipo de formato audiovisual ser exibido nas salas de exibição? Um Lugar ao Sol e o KFZ, na verdade, assim, eu quando penso audiovisual não penso cinema, né? Pra mim, o audiovisual ele é mais complexo do que a sala de cinema, né? O ato de ir ao cinema. Então, não acho que nenhum problema. Assim, os trabalhos ele naturalmente encontram o seu espaço e a gente conseguiu, na verdade. O KFZ foi exibido foi vendido para 2 televisões, passou na SBT em rede nacional em canal aberto, passou no cinema da Fundação, entrou em cartaz. Lugar ao Sol entrou em 7 cidades brasileiras, fez um público de quase 4 mil espectadores no Recife. Se a gente calculasse que ele tivesse esse potencial em outras cidades, seria um filme modestamente bem visto, né? Então acho que na verdade são problemas equacionais de distribuição mesmo, assim, do próprio como se comporta o mercado de cinema. Mas ao mesmo tempo eu acho que como realizador ou até como produtor mesmo eu não pensaria só no cinema como espaço de veiculação para dizer que o trabalho foi distribuído com sucesso ou não. Existem vários outros processos de exibição, né, que é vídeo on demand, internet, cineclube, escola, né, sala alternativa, sala comercial, um elemento a mais. Então, assim, na verdade, televisão, a gente meio que ignora muito a televisão, mas assim, a televisão é um espaço muito importante para circulação dos trabalhos também. Então acho que na verdade não, eu estou muito feliz com o que aconteceu. A próxima pergunta, Gabriel, é o seguinte: que dificuldades existem para a exibição desses filmes, principalmente finalizados em digital, aqui no circuito comercial da região metropolitana do Recife? Na verdade, assim, não sei se tem dificuldade. Dificuldade talvez seria 35, né? Se eu tivesse com a cópia 35 eu teria mais dificuldade do que um digital, né? Digital nenhuma, né? É só um projetor digital, assim. Na verdade o esforço de investimento para projeção digital nem se compara, assim, é bem menor. Então, com uma cópia digital eu consigo entrar no cinema que meu público, no caso, que consome esse tipo de trabalho iria, né? O da Fundação Joaquim Nabuco, que tem projeção digital de ótima qualidade. São Luís parece que em breve vai ter, o cinema multiplex inteiro comercial já tem. Então não tem nenhum entrave, pelo contrário, assim, né? Para mim tem sido muito mais fácil trabalhar com suporte digital do que com 35. A próxima pergunta, Gabriel, é o seguinte: qual a dificuldade de se exibir um filme finalizado no formato digital no circuito comercial, dominado pelas majors e tudo? Não tem nenhuma dificuldade não, a questão é outra, de ordem muito mais política e econômica do que do suporte, sabe? Tipo, grandes majors entram em cartaz com digital, assim, muitos filmes desses grandões assim, já estão entrando com projeção digital no circuito comercial. Todos, assim, acho que recentemente saiu uma matéria que vários, acho que eu não lembro qual foi a exibidora do shopping, assim, pode pesquisar isso melhor, mas eles compraram recentemente a última linha de projetores da Sony, assim, digital, que é absolutamente boa. Então não tem nenhum problema quanto a suporte. Eu volto a dizer, assim, o problema é de ordem política e econômica, assim, né? De ordem de legislação que permite um cinema estar ocupando 80% das telas do país, né? A próxima pergunta é o seguinte: que estratégias foram utilizadas para promover e divulgar seus 3 filmes? Cada filme teve uma estratégia diferente, né? Aí, Um Lugar ao Sol, já te falou. O KFZ, a gente trabalhou com projeção em 35 na fundagem e a gente focou mais no mercado de TV também. Então a gente conseguiu vender para 2 televisões a cabo. O Brasília Formosa, a gente está agora traçando estratégias que vai entrar em cartaz em 7 cidades com a distribuição conjunta de filmes, que é do selo Vitrine, que é uma distribuidora que recém surgiu agora, que já distribuiu O Lugar ao Sol agora também no momento. Vai fazer o filme entrar em 7 cidades, mais Recife por mais tempo, e também trabalhando com escolas, então, e cineclubes. Então a gente vai seguir um pouco uma experiência bacana que rolou no Lugar ao Sol para tentar potencializar a Brasília Formosa também.
É que você falou, inclusive Raquel falou também, qual é a importância desse projeto Vitrine para a distribuição desses filmes mais alternativos? Então, o Vitrine criou uma estratégia, na verdade, de distribuição comum, né? Ela percebeu que a Silvia, que é a diretora do Vitrine, percebeu que esses filmes menores que a gente faz, assim, não tem grande impacto no mercado, não tem como concorrer com grandes filmes, até mesmo no circuito mais alternativo. Filmes que já vêm com a menos alternativo, mas vêm com estratégia, com grandes distribuidores de Cannes, de festivais importantes. Então ela percebeu que seria bacana, ao invés de tentar brigar com esses filmes, na verdade criar uma espécie de coletivo de distribuição que estaria entrando por vários filmes, ou seja, não é pensando num filme só, mas um grupo de trabalhos que de certa forma dialogam ou não, processualmente ou não, mas assim, estão ali enquanto o corpo junto, enfim, militando por um espaço comum e tentar fazer com que cada um pelo menos passe necessidades ao longo de uma semana e, enfim, crie um acontecimento mesmo, assim. A próxima pergunta, Gabriel, é o seguinte, que estratégias poderiam ser utilizadas para promover, ter um acesso melhor ao filme pernambucano aqui na região metropolitana do Recife? Acho que na verdade é o que a gente já vem trabalhando, assim, tentar envolver escolas, tentar envolver cineclubes, tentar envolver outros grupos que não são acostumados com isso, né? Ou seja, tentar acessar outro público, outros circuitos, através de uma forma que, se eu soubesse, eu virar distribuidor de cinema, né? Não era realizador. Mas acho que é isso, né? Tá pensando novos processos para tentar, enfim, envolver novos espectadores. Eu acho que isso também passa por um trabalho de base, né? De formação. Então, por isso que a gente resolveu trabalhar com escola, que é para isso, né? Potencializar desde cedo uma experiência e uma vontade por trabalhos mais alternativos, enfim, por filmes pernambucanos, em escolas pernambucanas. Então acho que é uma coisa que a Raquel começou aprofundar isso para tentar, na verdade, formar para que daqui a alguns anos isso esteja mais cristalizado, né? Ao invés de achar que do dia para noite a gente resolve esse problema de distribuição no Brasil, em Pernambuco ou no mundo, né? A próxima e última pergunta, que é o seguinte: como você utiliza editais públicos? Qual o retorno que você promove com esses filmes para a população? São de várias ordens, né? São de várias ordens. Um deles, a gente está agora trabalhando com o Lugar ao Sol, distribuição gratuita de 1000 DVDs com material didático envolvendo escolas, cineclubes, movimentos, grupos, coletivos, tentar fazer o filme chegar e circular em vários lugares de forma gratuita, né? Ou seja, uma contrapartida aí da verba pública que foi dada ao filme, tentar fazer com que esse filme seja distribuído, tenha o maior alcance possível gratuitamente e, enfim, potencializar também uma certa circulação do filme, tentar conseguir um espaço importante no próprio mercado também, posicionar esse trabalho no corpo de outros filmes brasileiros como um trabalho importante também de ser visto no Brasil, né? Isso, de certa forma, enfim, é uma contrapartida também que se estabelece, né? Pronto, Gabriel, é isso.